Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Daiane Hidner e nós estamos iniciando a disciplina Educação Midiática e Educomunicação. E em todas as videoaulas desta disciplina, nós vamos contar com a participação muito especial do meu colega e amigo, professor Márcio Gonçalves. O professor Márcio Gonçalves tem bacharelado e licenciatura em comunicação social e está cursando graduação em pedagogia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é doutor em ciência da informação e educador certificado internacionalmente com Google Innovator e Google Trainer. Ele tem formação internacional em educação midiática e também é facilitador nas formações do programa Educamídia, sobre educação midiática. E nesta videoaula do módulo 1, Educação Midiática e Educomunicação na BNCC, eu quero convidar o professor Márcio para falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que orienta toda a construção e organização dos currículos da educação básica. Professor Márcio, é com você. Conta pra gente de que forma a educação midiática e a educomunicação estão presentes na BNCC. Olá, professora Daiane. Pode deixar que eu vou tocar daqui o nosso curso, porque neste módulo a gente vai falar sobre educação midiática e educomunicação. Mas temos um ponto muito importante a abordar nesta unidade, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas se você quiser abreviar, você pode chamar de BNCC. E a gente vai começar, se isso é possível, mostrar em versão impressa, o volume da BNCC, 600 páginas. Então, para nós educadores, o estudo deste material é muitíssimo importante. Mas não contente com todo esse volume, saiu também uma complementação à BNCC. Por quê? Aqui está um adendo, para falar sobre computação. E esse aqui é bastante especial para a gente, porque ele vai abordar a educação midiática e a educomunicação. Mas quero alertar no seguinte, você pode até fazer a busca, quando a gente usa aquele comando Ctrl F para buscar no PDF, no arquivo em PDF, você não vai encontrar esses termos, mas você vai encontrar uma alusão a esses termos. E é isso que é o X da questão, para a gente poder entender se há como extrair, da BNCC questões relacionadas à educomunicação e à educação midiática. Nosso combinado neste módulo, principalmente nesta unidade, é que você é livre para pensar comigo criticamente sobre o documento. O documento tem muitas polêmicas, o documento tem é, é, aqueles que amam, aqueles que odeiam, os apocalípticos e os integrados, se fizermos uma alusão a Humberto Eco. Então, você é livre para criticar, refletir sobre esse documento e aplicar na sua realidade. Aqui, o nosso trabalho vai ser apresentar uma visão geral do documento para que você entenda os detalhes necessários para entender como conduzir as aulas, como construir o currículo escolar, como produzir formação de professores, como criar metodologias para fazer o ensino valer. Então, vamos seguir em frente. Por quê? Nosso sumário, nossa linha de raciocínio vai ser a seguinte. Eu apresento a BNCC, falo sobre os objetivos, a definição do documento, apresento a estrutura da BNCC, que são os domínios de aprendizagem, as habilidades e as competências. Falo sobre os componentes curriculares, para você ter uma visão geral das disciplinas, e as áreas de conhecimento, porque são termos muito novos, muito novos no sentido de apresentar uma nova visão e um novo vocabulário também em relação ao que o documento se propõe. Vamos falar sobre os impactos da BNCC, porque afinal de contas já está tendo impacto, vai ter impacto e a gente precisa contornar, e entender o porquê dessas questões, por que essas questões estão impactando o ensino. Bom, e aí a gente vai falar também sobre os desafios e as perspectivas, reflexões, críticas sobre essa implementação, sobre a implantação, a adaptação da BNCC nas escolas, e vamos
finalmente concluir para entender, né, a importância da BNCC como um documento, o que pode ser extraído de bom, o que pode ser melhorado, como a gente pode contribuir enquanto educador. Então vamos seguir em frente. Por quê? O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular. É um documento normativo, certo? Que vai abarcar a educação básica. Então, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio estão contemplados neste documento. E aí, a gente vai perceber as competências e as habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes, né? Por uma pedagogia das competências, como é que a gente vai é, encontrar uma informação no documento e, a partir dali, entender que a gente está em busca do objetivo de desenvolver uma determinada competência ou uma determinada habilidade no estudante, né? E a gente vai entender que esse documento ele define o conjunto de aprendizagens fundamentais. Ou seja, nós educadores temos a orientação de cumprir o que está ali, mas também podemos fazer além. Então, essa liberdade pedagógica é possível, mas a gente precisa cumprir ali o básico para poder seguir em frente, criando estratégias, criando novas metodologias, criando novos formatos de aula, a partir da adaptação e da realidade que a gente se encontra. Tudo bem? Muito bem. Então, a gente segue em frente por quê? A BNCC ela abrange linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais. E dentro destas questões, você vai encontrar os temas transversais. Então, veja, quando a gente pensa em educação midiática e educomunicação, a gente vai dizer que a gente vai colocar uma camada dessas questões nas nossas aulas. Então, se no seu tema de aula, se o seu tema de aula é ética, como pegar a ética e falar, por exemplo, sobre ética na internet? Entende? Então a gente coloca uma camada. São camadas que vão ajudar o estudante a refletir mais sobre essas questões. Vamos falar também sobre cidadania, e aí a cidadania também ela é transversal, né, às linguagens, às ciências da natureza, à saúde, idem, o meio ambiente, entre outros assuntos. Então, esse é o X da questão. Quando a gente entende que numa aula de matemática, por exemplo, eu poderia dar uma aula usando um infográfico de uma reportagem, eu estou trazendo a matemática para a vida, para a realidade, colocando uma camada de educação midiática, porque eu estou usando uma reportagem do jornalismo. E estou usando a estrutura narrativa do jornalismo para dar a aula. Porque eu trago uma realidade de algo recente, provavelmente, né? Então, pode ser falando sobre o PIB, que seja, juros, aumento do dólar, aumento da gasolina. E se nessa reportagem tem um infográfico, eu posso usar esse elemento visual, para ilustrar a minha aula. Então, é nesse sentido que a gente caminha quando a gente pensa em incluir a educação midiática e a educomunicação nos temas das nossas aulas. Muito bem, seguimos em frente então. Por quê? Na BNCC, a estrutura ela fala dos domínios de aprendizagem. E esses domínios, eles correspondem às grandes áreas do conhecimento, né? Que são essas aqui. As linguagens e suas tecnologias, e aí dentro delas vai ter língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Então, lembra que eu falei sobre o complemento à BNCC, né, que fala sobre computação? Esse nem é tão grandioso assim, mas ele é um adendo. E ali a gente vai encontrar tecnologias da informação e comunicação, que se a gente quiser abreviar, a gente vai chamar de TICs, tecnologias da informação e comunicação. Muito bem, mas eu também tenho matemática e suas tecnologias, incluindo os conteúdos relacionados à matemática, né? Que é o professor de matemática sabe o que corresponde, e aí ele vai, né, a desenvolver as suas aulas a partir dali do que cada ano se propõe.
Temos também as ciências da natureza e suas tecnologias, e aí vai envolver biologia, química e física, certo? Muito bem. E aí também temos as outras, que são as ciências humanas e sociais aplicadas. E aí vai abranger história, geografia, sociologia, filosofia e ensino religioso opcional, né? Porque esse ensino religioso ele contempla a formação religiosa e ética do indivíduo, respeitando essa diversidade religiosa, né, e garantindo um Estado laico, a laicidade do Estado. E também opcional a formação técnica e profissional. E aí, veja, a gente chega numa questão bastante delicada, que é falar sobre o ensino médio. Porque o novo ensino médio, né, esta nova proposta que cria itinerários formativos, ela, como eu disse, precisa ser pensada, criticada e refletida. Porque, diante da dimensão do nosso país, a gente tem muitas dificuldades em garantir uma igualdade na oferta desses itinerários formativos. Então, daqui para frente, nas nossas próximas aulas, você vai ter mais acesso a essas informações para entender como é que isso está se aplicando dentro da sua escola, dentro da sua realidade. Ah, mas professor Márcio, eu não atuo no ensino médio. Sim, você não atua no ensino médio, mas você atua no 8º ano do Fundamental 2. Já é preciso prepará-los para se envolver com as dinâmicas do novo ensino médio. Então, os desafios são muitos, né? Os desafios, eles são constantes. E a gente vai, como bom educador, contornar essa situação por meio do diálogo, por meio da conversa, né? Por meio do contraponto, das diversidades, para a gente sempre garantir uma educação para todos. Muito bem. E aí, essas competências gerais, elas são transversais a todos os domínios de aprendizagem, né? Porque elas vão passar, né? Elas vão seguir em frente, assim, elas vão ajudar a tornar o tema transversal. E aí a gente vai falar sobre a representação das habilidades e das atitudes que os jovens devem desenvolver, né, ao longo dessa formação. Quais seriam elas, finalmente? E aí, veja essa imagem. Aqui a gente traz as competências gerais. É uma ilustração muito logo no início do documento, né? Mas é importante a gente avaliar esses 10 pontos. Por quê? A BNCC propõe, né, a gente abordar o conhecimento, né, abordar o pensamento crítico, abordar as questões de comunicação, as questões da autonomia, né, as questões da argumentação, do autocuidado. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala para os jovens, né, a importância de entender todo esse cenário, a gente garante uma educação plena, uma educação integral, né? E que para esses jovens é muito valioso eles conhecerem esses pontos, porque esses pontos fazem parte da realidade, né? Fazem parte da vida, fazem parte da vida que a gente leva, né? Que a gente não está só na escola, a gente vai formar o cidadão crítico, o cidadão completo, o cidadão pleno, né? Então, essas competências gerais passam por essas questões, né? Então, é preciso ter sempre em mente, na hora de montar o seu plano de aula, quais competências você está focando naquele ponto da sua matéria. Quais habilidades, né, na sequência, vocês vão promover e despertar no estudante. Então, quando a gente olha para essa imagem, é nesse sentido que a gente deve refletir, né? Num sentido de que a cada momento que eu entro em sala de aula, eu tenho um compromisso. E esse meu compromisso, ele atende ao desenvolvimento desta competência, de determinada competência. Ele atinge o objetivo de desenvolver uma determinada habilidade no estudante. Então, isso é o que o documento orienta. Muito bem, vamos seguir em frente. Por quê? Quando a gente pensa nos componentes curriculares, né, é uma visão geral das disciplinas e as áreas de conhecimento que são abordadas. E aí tem alguns termos que a gente vai aprender enquanto a gente lê esse documento de 600 páginas.
Bom, primeiro é preciso entender que na educação infantil, a gente vai chamar de campos de experiência, né? A gente vai falar dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, né? Que vai ali desenvolver o indivíduo que está iniciando a sua jornada. Então, os campos de experiência, esse é um termo utilizado na BNCC para tratar das questões que envolvem a educação infantil. Depois, a gente vai para o ensino fundamental, 1 e 2, né? Os anos iniciais e os anos finais. E aí a gente vai falar das áreas de conhecimento, a gente vai falar da competência específica de determinada área, dos componentes curriculares, né? Das competências específicas de cada componente, né? E aí a gente vai ter as unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades. Então, nesse momento, a gente vê o quanto o documento se torna complexo e o quanto a gente precisa se dedicar a ler, né, a ter acesso. Este documento impresso, como eu mostrei para vocês, ele está acessível gratuitamente no site do MEC. E é um desafio muito grande a gente começar a ler, começar a se envolver. São muitos detalhes, como eu disse, vocabulários novos, expressões novas, uma nova forma de organização ali, de um planejamento que você talvez já venha fazendo há alguns anos. Então, esse é o desafio de ler o documento com muita paciência, de ler o documento com muita seriedade, para a gente poder entender ali os meandros de cada palavra, de cada frase escrita, né? Bom, e aí a gente também vai falar do ensino médio. Aí vem, né, o novo ensino médio, que a gente já vê muitas críticas aparecendo na imprensa, nos órgãos de pedagogia, né, nos órgãos e nas associações e nos grupos e nas nossas redes, a gente já vê muita polêmica. Por quê? Vai falar sobre as competências específicas de cada área, mas também vai falar sobre os itinerários formativos. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode pensar alguns itinerários formativos usando educação midiática e educomunicação. Tá certo? Muito bem. E aí, vamos pensar, né? Quais são esses componentes curriculares, né? Então, o ensino fundamental, ele é organizado em 5 áreas do conhecimento, né? Então, a gente vai ter lá as linguagens, lá nos anos iniciais do 1º ao 5º ano, né? E tem língua portuguesa, arte e educação. E aí vem a língua inglesa, que ela é incorporada nos anos finais, do 6º ao 9º ano, certo? Muito bem. Depois, a gente tem o seguinte: matemática, ciências da natureza, ciências humanas, que dentro delas tem geografia e história, e o ensino religioso como opcional. Tá certo? Muito bem. E aí, veja, os impactos da BNCC na nossa formação. E aí agora, como educador, como professor, né, como formador de professores, a gente entende esse impacto também chegando onde? Na formação de professores, nas práticas pedagógicas e, consequentemente, uma mudança nesse currículo escolar, né? Quando a gente começa a estudar as teorias do currículo, né, a gente se depara com um currículo oculto, com um currículo formal, né? Então a gente começa a compreender os desafios de se criar uma estrutura curricular para atender a BNCC, né? Mas, sobretudo, a gente precisa compreender sobre os direitos de aprendizagem, né? Que envolvem a convivência, né? A expressão, o brincar, a participação, o conhecer-se. Então, nesse documento, a gente vê muito a presença dessas questões. E o desafio é: como eu interpreto tudo isso? Como eu trago para a minha realidade se eu não tenho uma formação de professores adequada para construir conhecimento com esses educadores? Quando eu estou numa estrutura em que as práticas pedagógicas elas são as mesmas há 20 anos. Bom, para a gente poder mudar um pouco a nossa mentalidade de como enxergar essas coisas, a gente precisa ler. Então, é ler com criticidade para a gente entender se esta orientação, se esse documento normativo vai conduzir para uma determinada prática pedagógica.
que é diferente da que a gente já fazia há 20 anos. Então, será que a gente vai ter que falar sobre metodologias ativas? Pedagogia das competências? Será que a gente vai ter que criar uma nova estrutura ali do nosso plano de ensino, do nosso plano de aula, né, dos recursos midiáticos que a gente vai usar para cada uma dessas aulas? Porque aí vai envolver o quê? Uma adaptação à realidade. Estamos falando de uma sociedade da informação e do conhecimento, de tecnologias da informação, de redes sociais, de tecnologia móvel, de comunicação móvel, de ubiquidade. Conhece esse termo? Segundo a professora Lúcia Santaella, é você poder estar presente em diversos lugares ao mesmo tempo. Não necessariamente com o seu corpo físico, mas enquanto eu estou dando essa aula, será que eu posso responder alguém no WhatsApp? Será que eu posso programar um tweet, um post no Instagram? Será que eu posso responder um e-mail? Será que eu posso estar numa live, ou melhor, em 2 lives ao mesmo tempo? Será que eu posso assistir uma reunião enquanto faço uma outra coisa? Então, essas questões todas, elas são ressaltadas e elas vêm à tona quando a gente pensa nesse novo mundo, né? Nesse admirável mundo novo. Muito bem. E aí, a gente pensa no seguinte: os impactos da BNCC nessas questões, né? Pensando na escola pública, na escola particular, né? Na dimensão do nosso país, né? Na elaboração de conteúdos educacionais, na forma como a gente vai desenvolver a educação, o alinhamento com as políticas, né, de cada município ali, né, pensando se a gente está com foco no Fundamental 1, nos anos finais, né, ou no ensino médio. Então, os desafios são muitos, mas o maior deles é a formação de professores. Estar aqui é um privilégio porque a gente está com educadores, conversando sobre isso, refletindo. Eu vou plantar uma sementinha para que ela possa ser desenvolvida com muita plenitude, para que você, se ainda não conhece o documento, possa compreender, né? Possa refletir, possa criticar e ver se aquilo se adapta à sua realidade ou não. E se não se adaptar, como eu resolvo isso? A resolução talvez venha por meio do diálogo, com a coordenação, com a direção, com os seus pares, né, para ver como é que isso pode ser feito. Cada um, né, como indivíduos diferentes que somos, cada um de repente tem uma determinada habilidade, então nessa aprendizagem mútua, né, nesse convívio, a gente pode fazer a diferença a partir dessa perspectiva que a BNCC apresenta. Muito bem. E aí, veja, esse é um relato meu, um relato de um professor que está aqui com vocês, trocando experiências e entender como uma prática pedagógica já poderia contemplar o que a BNCC se propõe. Então, eu trouxe 2 imagens que, para mim, são muito representativas. A da esquerda da minha tela, onde você vê um celular, né, em um suporte, e ao fundo, uma aluna minha escrevendo no quadro. Nessa aula, a gente construía a mandala. Eu tinha a inspiração em uma mandala, e eu queria que a gente pudesse refletir sobre quais fases o estudante passa ao realizar um trabalho de conclusão de curso. Né, essa aula é uma aula que eu dou no nível superior, né? E aí, veja, eu queria que eles entendessem as etapas. E nada melhor do que a mandala. Vocês conseguem ver ao fundo, né, que já tem uma sequência e tal. Então, eu peguei essa menina, porque ela disse que poderia contribuir desenhando, e ela foi brilhante. Eu tinha um celular na mão e eu percebi que a minha aula ela estava vazia. 7 horas da manhã, que crueldade. A aula estava vazia. Os alunos iam chegando aos poucos, às 8 horas, e eu falei: "Espera, eu acho que eu vou usar o meu celular para fazer uma live". E #sou da época, da época em que a live não tinha tanta popularidade como nós conhecemos hoje. Eu tinha um celular, eu tinha acesso à internet, e eu fiz essa live. Alguns alunos que estavam no caminho foram impactados e acessaram a live enquanto a aula rolava, e chegaram na aula porque viam a dinâmica que estava acontecendo. Outros
que estavam de casa acessaram também. Eu alcancei outras pessoas. Eu alcancei a minha rede. Eu criei uma dinâmica porque eu botei os alunos para se desenvolver ali junto comigo. Então, essa construção coletiva é parte dessa prática pedagógica. Eu não sou o dono do conhecimento, eu não tenho apenas o argumento da autoridade, mas eu também valorizo a autoridade do argumento, e eu devo esses dois termos ao professor Pedro Demo, que tem uma obra explicando sobre isso. Entende? Porque se a gente se coloca como o argumento da autoridade, eu sempre sou o professor que entrei para dar a aula. Mas em um contexto em que os estudantes podem participar, em que os estudantes têm repertório, em que os estudantes podem ter lido um documento anterior à minha aula para se ambientalizar, eu inverto e falo sobre a autoridade do argumento. É como se, professor, aqui no Google está assim, tá? Professor, eu li, professor, eu vi. Sim, vamos ouvir o que o estudante tem a dizer. Ele tem repertório, ele tem conhecimento da vida ali que ele tem ao redor dele. Vamos extrair esse repertório dele e vamos trazer para a nossa dinâmica de aula. Então, é só para ilustrar essa prática pedagógica, que ela é um campo de experiência, se a gente pode usar esse termo para a gente. Né? É uma experimentação, dá certo, não dá certo, dá errado. Tem alguns que participam, outros que não. Uns que querem ser protagonistas, outros também não querem. Tá? Muito bem. Na imagem à direita, eu já estou no ensino médio. Eles eram finalzinho do ensino fundamental 2, né? Eu venho pegando alguns alunos que estão no nono ano e aí já estão fazendo uma passagem para o ensino médio. E nesse momento, a gente está usando aqui uma metodologia ativa de uma técnica, de uma metodologia chamada Design Thinking. Então, eu sou o professor dos post-its, o professor das canetinhas, eu sempre valorizo o lúdico para tornar essa minha prática pedagógica um envolvimento. Né? Então, você vê aqui os estudantes em pé, esses amarelinhos não fui eu que escrevi, foram eles que escreveram, eles estão analisando uma sequência, né, que é a, a técnica do design thinking, né? Que se você já estudou ou vai estudar, sabe que existe, né, uma esteira do design thinking. Então, o trabalho que dá é esse. O professor precisou imprimir, no caso eu, imprimir as folhas, levar os post-its. Mas mais do que isso, o que me dá prazer é saber que eles estão participando, que a construção é deles e que eles vão ver, né, ali na prática o desenvolvimento de competências e de habilidades. Habilidades de comunicação, habilidades de argumentação, escuta ativa, né, negociação com um colega, né, troca de ideias. Então me parece bastante valioso quando a gente vai por esse caminho. Tudo bem? Certo. Vamos seguir em frente por quê? Outra participação que eu gostaria de deixar como inspiração, né, é quando a gente pensa no campo jornalístico-midiático, e a gente vai falar de Fundamental 2 e de ensino médio, que é um termo ali presente na BNCC, e aí essa experiência, né, é o uso do jornal como um recurso para aprender gêneros textuais. E eu fiz um livro chamado Mídia e Jornalismo na Escola, explorando a criatividade na sala de aula. Então, eu peguei um ponto da BNCC, que é o campo jornalístico midiático, e trouxe para vocês, meus amigos professores e professoras, inspiração de como eu posso usar o campo jornalístico midiático dentro de uma aula. Né? Porque eu não estou formando jornalistas, mas eu estou trazendo elementos do jornalismo para dentro da aula. Estou falando sobre apuração, sobre edição e também estou falando sobre manipulação. Até porque, quando eu falo de jornalismo, eu falo sobre poderes. O jornalismo é considerado o quarto poder, portanto, ele tem um poder de pautar as coisas que as pessoas estão falando, de influenciar a opinião pública. E todas essas questões me parecem muito pertinentes para falar para os jovens de hoje, que estão presentes em redes sociais no Brasil, que os pais não nos ouçam antes dos 13 anos.
Porque pela lei dessas redes sociais, o jovem só poderia estar nas redes sociais a partir dos 13 anos, mas a gente sabe que eles estão chegando mais cedo. Então, quando a gente prepara o indivíduo para viver essa cena, entender esse cenário, talvez ele se torne mais crítico. E não caia em golpes, não caia em armadilhas, não caia em discursos enviesados, em manipulação da mídia, em propaganda enganosa. Faz sentido para você quando a gente abre essa caixa de Pandora e tira essas questões? Então, isso é educação midiática e educomunicação presente na BNCC e agora na sua aula. Então, esse livro é uma inspiração. Né? Então, a prática de fazer um jornalismo na sala de aula, de fazer um jornal, de fazer a capa de um jornal, uma revista, trazer elementos jornalísticos para dentro, é atender ao campo jornalístico midiático na BNCC. Então, fica um convite para você baixar esse livro, ele está gratuito. Dá um Google aí agora, Mídia e Jornalismo na Escola, Márcio Gonçalves, que você vai encontrar lá na editora, na Pipa Comunicação, o livro gratuito para você baixar, tá bom? Depois me manda uma mensagem para eu saber se você gostou ou não, tá bom? Vamos lá. Mas também os desafios da BNCC são enormes, né? Então, desde esse retorno que a gente tem tido, né, após a pandemia, né, a pandemia ela vai estar presente nas nossas vidas, a gente que viveu a pandemia e que entende desse momento no retorno, né, a gente vê que os desafios são grandes, né? Então, na BNCC, a gente pensa no seguinte: como era, né, as disciplinas? Então, você tinha biologia, física, química, filosofia, geografia, história, sociologia, artes, educação física, língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Agora a gente pensa, né, nas áreas do conhecimento, como eu já falei antes. Então, é perceber, né, que ali você tem ali as ciências da natureza e suas tecnologias, com biologia, física e química, as ciências humanas e sociais, com filosofia, geografia, história e sociologia, as linguagens e suas tecnologias, com arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa, e matemática e suas tecnologias, por conta da sua complexidade, ali sozinha. Matemática. Matemática para a vida. Matemática que sirva para o estudante entender como ele pode aplicar na vida. E com uma camada de educação midiática, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Então, como eu disse, os desafios são enormes, né? Por quê? Tem escolas públicas sem infraestrutura para manter todo esse novo formato. E isso é a grande crítica, porque eu tenho, né, um cardápio no novo ensino médio de itinerários formativos, né, pela rede estadual, né, construído ali, né, para garantir ali essa oferta, né, aos alunos. Mas e aí? E se na escola eles optarem por um itinerário formativo só voltado para matemática, só voltado para ciências sociais? Eu crio um cenário de disparate, né, de desigualdade, porque eu não estou oferecendo para todos a mesma coisa. Então, essa é a grande crítica, e é isso que a gente precisa ver como contribuir para melhorar esse processo, né? Porque você tem, de um lado, a escola pública sem infraestrutura e, do outro, a escola particular com muita estrutura, né? Então, você está formando pessoas de uma forma diferente, né? E aí, como é que vai ser isso daqui para frente? Então, eu, que sou um professor do ensino básico e do ensino superior, você já viu o que eu estou, né, enfrentando. Porque quem chegará para mim no nível superior, né? Como vai ser todo esse filtro aí? Então, as questões, elas são superiores ao nosso encontro aqui, mas que isso sirva como tema para a gente conversar nas nossas reuniões pedagógicas. Muito bem. Com isso, gente, a gente precisa compreender que, em vez de uma turma grande ter a mesma aula com as 8 horas, né, como era antes, agora serão grupos menores, né? Porque um escolheu matemática, outro preferiu linguagens. Eu sou um professor de itinerários formativos e já vejo isso. O meu relato é: uma turma tem 18, a outra tem 6. Por quê? Eles fizeram escolhas, né? Então, isso é muito interessante, porque, certo, 6 fizeram uma determinada escolha, 18 fizeram uma determinada escolha, né? A escola não tem sala
para botar 18, aí oferece só 10 vagas. É isso. Essa é a grande reflexão, essa é a grande crítica que a gente vai precisar avaliar, porque isso vai criando, né, todo esse processo aí de, de não atender a todos como deveria ser, certo? Muito bem. Além disso, essa carga horária, né, lá na BNCC, ela aumenta. Então, esse aumento da carga horária, que antes era de 4 horas, vai chegar a umas 7 horas por dia, que é a educação integral, né? E aí não é atrativo para alunos mais pobres, porque eles precisam trabalhar, né? Eles não conseguem ficar ali o tempo inteiro. Então vai ficar mais difícil conciliar a escola com o emprego, o que vai aumentar o quê? O risco da evasão. Então, é isso que a gente precisa perceber como agir diante de um documento normativo chamado BNCC, que orienta nesse sentido, mas na realidade, na vida prática, como atender, né? Então essa negociação, né, com os órgãos responsáveis, ela precisa ser constante, porque caso contrário, a gente vai ter uma evasão escolar muito grande, certo? Então, outro desafio é pensar nas disciplinas clássicas que têm menos prioridade, né, com essas novas ofertas. Então, retira uma e põe outra, né? Só que essa seria a base, muda de nome, mas fala sobre o mesmo assunto, né? Então, a gente está vendo muito esse jogo, né, de oferta daqui, oferta dali, e me parece que, às vezes, em algumas situações, as decisões são equivocadas. Em outras são mais assertivas. Em outras dão certo, outras dão errado. A reflexão é essa, de como a gente compreende o meu cenário, o seu cenário, né, da minha realidade que eu vivo naquele momento, né? Então, é por isso que eu estou chamando de desafios e perspectivas, né? Muito bem. E aí, a gente pensa que nas escolas, né, alunos de escolas públicas em cidades menores, consequentemente com menos recursos, vão acabar tendo um cardápio de itinerários formativos mais enxuto, né? Porque eu não consigo oferecer tudo, né? Eu não tenho estrutura física, eu não tenho professores, né, que tiveram formação adequada para atender aquela demanda. Então, essa é a crítica, né? Então, de quê? De que eles podem ser prejudicados em comparação com alunos de escolas privadas, né? Ou de municípios maiores, cidades grandes, estados mais robustos, né? Então, essa é a grande questão. Muito bem. E aí, vai acarretar no quê? Estudantes mais pobres podem ser desestimulados para seguir no ensino superior. Por quê? Não tiveram uma formação que o habilitou a passar nas provas para entrar no nível superior, o que me parece ruim, né? Num cenário de educação para todos, sendo que não está sendo para todos. Compreende? Então, é muito difícil a gente falar sobre BNCC, mas é desafiador entender que a gente pode contribuir para mudanças, que a gente tem que criticar, que a gente tem que incomodar para poder desenvolver um documento que seja mais, que atenda mais a toda a população brasileira, tá certo? E aí, o que é a questão que envolve o ensino médio? Porque muitas entidades, né, não foram convidadas para discutir. Né? Nem todos os setores da educação estiveram presentes na discussão da formação desse novo ensino médio. Por isso que é importante a gente entender o tempo que a gente está vivendo. Né? Quando isso chegou antes da pandemia, como foi desenvolvido durante a pandemia, nos próximos 10 anos, como isso vai ser desenvolvido, né? Então, a gente precisa compreender no tempo histórico, né, no tempo cronológico, como isso se deu, em qual governo isso se deu, quem foi o responsável, desde quando estão discutindo isso. Então, a gente vai falar sobre políticas educacionais, para compreender e desenvolver o nosso pensamento em relação ao que está acontecendo agora, nesse momento que você vive, nesse semestre que você está vivenciando, nesse horário de aula que você tem que dar daqui a 10 minutos, né? É um desafio muito grande. Muito bem. E aí, para concluir nossa unidade, a gente entende que a BNCC, ela entrou como uma referência nacional em busca da equidade educacional, de uma formação integral, né? De uma consistência curricular, de uma valorização da diversidade,
no desenvolvimento dessas competências, na forma de avaliar, na promoção de metodologias ativas. Então, caiu no nosso colo também tudo isso. O que eu posso extrair de melhor em relação a esse documento? Né? Será que eu posso, então, aplicar as minhas metodologias ativas, já que eu sou um professor igual ao Márcio, de post-its, de canetinhas, de papel e tudo mais, de dinâmicas, né, de cartas e tudo mais? Então, eu preciso compreender um pouco isso, né? Porque é um desafio. O lado bom, o lado ruim, mas agora vocês já podem criticar e formar a própria opinião, tá certo? Eu agradeço muito a sua atenção, professora Daiane. E aí? É cada desafio um atrás do outro, né? Quando a gente fala de BNCC. Professor Márcio, muito obrigada pela sua participação. Conhecer a Base Nacional Comum Curricular é fundamental para o desenvolvimento da nossa prática pedagógica, para a compreensão dos conteúdos curriculares que nós precisamos trabalhar com as crianças e os jovens no dia a dia de aprendizagem nas escolas. Desejo a você bons estudos e a gente se vê na próxima aula.